Na história de hoje, vamos conhecer a incrível história de Esther, uma rainha de coragem, fé e propósito. A corajosa rainha Esther, o Império da Pérsia e a desobediência da rainha Vasti. No majestoso Império da Pérsia, governava o rei Assuero, também conhecido como Xerxes I, com um reino que se estendia da Índia até a Etiópia, abrangendo 127 províncias. Em um grande banquete, que durou 180 dias, o rei exibiu toda a sua glória e riquezas para príncipes, oficiais e governadores. No final desse período, o rei deu um novo banquete de 7 dias para todo o povo de Suzã, a capital. Durante esse tempo, a rainha Vasti também ofereceu um banquete às mulheres do palácio real. No último dia do banquete, Assuero ordenou que Vasti viesse diante dele, usando sua coroa real, para mostrar sua beleza a todos os presentes. Porém, Vasti recusou. Isso enfureceu o rei e levou seus conselheiros a sugerirem que ela fosse deposta, pois sua desobediência poderia influenciar todas as mulheres do reino. A escolha de uma nova rainha. Após a queda de Vasti, o rei ficou triste. Então, seus oficiais sugeriram que se procurassem as mais belas moças virgens do império, para que uma nova rainha fosse escolhida. Entre as jovens levadas ao palácio estava Hadassa, conhecida como Esther, uma jovem judia órfã criada por seu primo Mardoqueu, um homem justo e fiel que trabalhava no portão do palácio. Esther era linda e encontrou favor diante de Hegai, o responsável pelas moças, recebendo cuidados especiais e os melhores tratamentos de beleza. Ela não revelou sua origem judaica, pois Mardoqueu lhe havia orientado a manter isso em segredo. Quando chegou sua vez de ir diante do rei, Esther agradou tanto a Assuero que ele colocou a coroa real sobre sua cabeça e a fez rainha. Em lugar de Vasti, um grande banquete foi celebrado em sua honra, a ascensão de Ramã e o perigo para os judeus. Nesse tempo, o rei exaltou um homem chamado Ramã, da descendência de Agag, colocando-o acima de todos os príncipes do reino. Todos se curvavam diante dele. Mas Mardoqueu recusava-se a se ajoelhar, pois só prestava reverência a Deus. Isso enfureceu Ramã, que decidiu não apenas punir Mardoqueu, mas aniquilar todo o povo judeu do império. Ramã convenceu o rei a emitir um decreto para exterminar os judeus em uma data marcada no mês de Adar, lançando sortes para escolher o dia. O rei, sem saber quem eram os judeus, deu a Ramã seu anel real para selar a ordem. O clamor e a coragem de Esther. Quando Mardoqueu soube do decreto, rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou em público. Esther foi informada, e por meio de mensageiros, Mardoqueu a pediu para interceder diante do rei. Mas havia uma regra: quem entrasse na presença do rei sem ser chamado poderia morrer, a menos que ele estendesse seu cetro de ouro. Esther, com medo, hesitou, mas Mardoqueu lhe disse: quem sabe se para este tempo foste feita rainha? Esther então respondeu com coragem: jejuai por mim. Eu e minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que seja contra a lei, e se perecer, pereci, o banquete da esperança. No terceiro dia, Esther se vestiu com suas roupas reais e entrou na presença do rei. Quando ele a viu, estendeu o cetro de ouro, salvando sua vida. O rei lhe perguntou o que desejava, e ela convidou o rei e Ramã para um banquete. No primeiro banquete, Esther ainda não revelou seu pedido, mas convidou ambos para um segundo banquete no dia seguinte. Enquanto isso, Ramã, cheio de orgulho por ter sido chamado pela rainha, ficou furioso ao ver Mardoqueu, ainda se recusando a se curvar. Mandou preparar uma forca de 25 metros de altura para enforcar Mardoqueu, a reviravolta de Deus. Naquela noite, o rei não conseguia dormir. Mandou trazer os registros do reino e leu sobre uma ocasião em que Mardoqueu havia salvado sua vida ao denunciar uma conspiração. Então, o rei percebeu que Mardoqueu nunca fora recompensado. Na manhã seguinte, Ramã entrou para pedir a morte de Mardoqueu. Mas antes que pudesse falar, o rei lhe perguntou: o que se deve fazer ao homem a quem o rei deseja honrar? Ramã, pensando que se tratava dele, sugeriu roupas reais, um cavalo do rei e um desfile pela cidade. O rei então ordenou: faz isso com Mardoqueu. Humilhado,
Hamã teve de conduzir o inimigo em honra pelas ruas. A justiça de Deus. No segundo banquete, o rei perguntou a Ester o que ela queria. Ela então revelou sua origem judaica e denunciou Hamã como o homem que tramava a destruição de seu povo. O rei, furioso, saiu do salão. Quando voltou, viu Hamã caído sobre o divã onde Ester estava e pensou que ele a estava atacando. Assuero então ordenou a morte de Hamã na mesma forca que ele havia preparado para Mardoqueu. A salvação dos judeus e a vitória de Ester, embora Hamã estivesse morto, o decreto ainda era válido, pois uma lei persa não podia ser revogada. Então, Ester e Mardoqueu pediram ao rei que fosse escrito um novo decreto permitindo que os judeus se defendessem no dia marcado. O novo decreto foi enviado às 127 províncias. Quando o dia chegou, os judeus lutaram e venceram seus inimigos. Inclusive, os 10 filhos de Hamã foram mortos. Mardoqueu foi elevado a uma posição de poder, e os judeus instituíram a festa do Purim para celebrar a grande libertação que Deus havia dado por meio de Ester. Conclusão: Ester se tornou uma das mulheres mais admiradas da Bíblia, não apenas por sua beleza, mas por sua fé, coragem e sabedoria. Sua história nos lembra que Deus pode usar pessoas comuns para realizar propósitos extraordinários. Ester não apenas salvou o seu povo, mas também deixou um legado de fé que é celebrado até hoje, porque foste colocada no reino para um tempo como este. E se você gostou do vídeo, se inscreva e compartilhem para que o nosso canal possa crescer no YouTube, e muito obrigada por assistir até aqui.